A crise económica e financeira na qual Moçambique está mergulhado está a afetar diretamente a economia nacional, envolvendo diversos setores dependentes em grande parte também de grandes investimentos. A crise é desencadeada, em parte devido à contração das chamadas dívidas ocultas, o que representa um peso na dívida pública. Mas quanto o Estado moçambicano deve? O Estado deve 13,4 bilhões de dólares americanos, dos quais 11,2 bilhões de dólares correspondem à dívida pública externa e 2,2 bilhões de dólares à dívida interna. Na componente da dívida externa, 1,86 bilhões de dólares corresponde à dívida comercial, montante que inclui 727 milhões de dólares da dívida soberana titulada e mais 1,13 bilhões de dólares referente à dívida sindicada e garantida. A dívida soberana titulada, que está incluída na dívida comercial, que é de 727 milhões de dólares, é aquela que se encontra cotada nos mercados de capitais internacionais desde 2013 e foi solicitada na sequência da reestruturação da empresa Ematum e está em poder de muitos investidores que, para a negociação com o governo, designam seus representantes. Quanto à constitucionalidade das garantias emitidas pelo Estado, na verdade, é a Assembleia da República que define as condições gerais em cada lei orçamental anual. Assim, qualquer contratação, concessão e emissão de garantias deve obedecer os limites fixados em cada lei orçamental e não solicitar autorização por cada operação. De acordo com um documento emitido pelo Ministério da Economia e Finanças, a responder às perguntas mais frequentes sobre a dívida pública, cita que a inclusão das garantias soberanas na Conta Geral do Estado e a sua aprovação pela Assembleia da República não significa legalização da dívida comercial, justificando que a Conta Geral do Estado é equivalente ao relatório e balanço de contas do exercício económico de uma empresa. Nela devem ser registadas todas as operações que alteram ou possam alterar o património do Estado, como são os casos de garantias emitidas pelo Estado. O facto de a dívida comercial soberana e garantida pelo Estado ter sido inscrita na Conta Geral do Estado 2014 e 2015 vai pesar no bolso do cidadão. Segundo o documento, o registro e inscrição da dívida comercial soberana e garantida pelo Estado não afeta em si o bolso do cidadão. Mas, se a dívida garantida pelo Estado não for paga pelas empresas que a contraíram, vai pesar no orçamento do Estado, baixando a qualidade de serviços públicos pela redução ou falta de dinheiro. Também, se o orçamento não suportar a dívida e o Estado faltar ao pagamento, o risco do país aumenta e aumentam também os juros de empréstimos públicos e do setor privado, com consequências na produção e produtividade nacional. O documento refere que, por essa razão, o Estado moçambicano decidiu reforçar a disciplina para contratação e emissão de garantias soberanas, de modo a evitar a repetição de falta de registro na Conta Geral do Estado. Este facto contribuiu para que a Assembleia da República e o Fundo Monetário Internacional não tivessem conhecimento daquelas garantias no âmbito do acórdão de adesão do Fundo Monetário Internacional. Dentre as perguntas mais frequentes é se o Estado moçambicano deve ou não pagar a dívida soberana e garantida. A contratação das dívidas ocultas e nos termos do número 2 do artigo 66 da Lei número 9/2002, de 12 de fevereiro, que regula o sistema de administração financeira do Estado, as demais pessoas coletivas públicas respondem civilmente pelos danos causados a terceiros nos termos da lei. Isto quer dizer que, pelos atos praticados por seus funcionários e agentes, o Estado responde solidariamente.
Em relação à especulação de se o Estado moçambicano vai pagar a dívida garantida com as receitas provenientes da exploração do gás, a resposta é que sim. O pagamento do serviço da dívida pública é feito usando as receitas fiscais resultantes das atividades económicas do país no geral, nomeadamente agricultura, energia, turismo, incluindo o gás e outros serviços. O governo refere que tem estado a acompanhar os últimos acontecimentos na esfera da justiça nacional e internacional e, protegendo sempre os interesses do Estado, vai continuar com as negociações para a conclusão do processo da dívida pública que já se arrasta desde 2016 e estas negociações são muito importantes para a reinserção de Moçambique no mercado financeiro internacional e reforçar a confiança dos agentes econômicos.